sejam bem-vindos a mais um Refletindo com Emmanuel, o nosso programa em que a gente lê uma lição de Emmanuel, da série Fonte Viva, e discute um pouquinho, comenta rapidamente, só para que a gente consiga se harmonizar. A ideia aqui a gente lembra, não é julgar ninguém, não é levar a ideia de um sacrifício, mas de nos sintonizarmos e de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Então a gente está no primeiro livro da série, Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a lição 17, cujo título é Por Cristo. Lembrando que a psicografia é de Chico Xavier e os comentários são de Emmanuel. Então vamos à lição. Relembrando, lição 17, Por Cristo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe nisso a minha conta. Paulo, em Filemon, capítulo 1, versículo 18. E Emmanuel comenta: enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele, e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Essa é a lição de Emmanuel, e refletir como o conselho de Paulo se aplica no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Essa é a grande intenção de Emmanuel. Então, relembrando qual é o conselho de Paulo. Se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe nisso a minha conta. E Emmanuel vem nos lembrando que somos devedores de Jesus, porque Ele nos dá todas as providências que precisamos. Ele nos dá as providências que nos fortalecem para os momentos difíceis. E também é em seu nome que nos momentos bons a gente espalha tudo aquilo que Ele nos ensinou. As boas vibrações é em seu nome quando a gente está bem. Ou seja, Jesus está presente, nos amparando a todo momento. É uma presença constante em nossa vida. E a sua misericórdia nos ampara a todo momento, a todo instante. E aí entra o primeiro questionamento de Emmanuel, que ele nos leva a refletir como e por que a gente se deixa invadir de desespero, de sofrimento e, em diversos casos, de revolta contra Deus quando algo não sai do jeito que a gente espera, quando a gente não fica tão bem. Se Jesus está nos amparando a todo momento, Ele nos dá as providências nos momentos difíceis, a gente tem as boas vibrações nos momentos que nós na nossa pequenez, julgamos bons, por que a gente se assola em desespero, em sofrimento, em revolta? Lembremos que esses momentos de provações são fundamentais para a nossa caminhada evolutiva. Então, aqueles momentos que nós julgamos difíceis e que a gente sofre, tá ali, entrando na nossa balança, na nossa conta de credor, de débito,
vai tudo sendo somado, vai tudo sendo contabilizado. E Emmanuel vem de uma forma muito doce, mas também muito direta, com o seguinte questionamento: por que a gente não disponibiliza? Por que nós não nos disponibilizamos a uma pequena parcela de sofrimento diante da grande dívida que a gente tem com Jesus desde os tempos da passagem dele na Terra? Então, o que ele está querendo dizer aqui? A gente tem uma grande dívida com Jesus por tudo que ele fez com a gente. E quando alguém tenta criar uma pequena dívida, tem uma pequena dívida com a gente já vai para sofrimento, a gente já vai para o desespero, a gente já vai para a revolta. Por que então a gente não pode assumir uma pequena parcela de sofrimento em nome de Jesus, diante de uma dívida tão grande que cada um de nós temos com ele? E o Emmanuel fecha nos explicando que quando a gente se eleva, um lembrete, quando a gente se eleva diante daqueles que nos machucaram, a gente está agindo no campo da confiança. O que significa isso? A gente está colocando na conta do Cristo, mais uma vez. A gente está confiando em Jesus, mais uma vez, para nos elevarmos diante daqueles que em algum momento nos machucaram, nos fizeram mal. Aqui eu faço um paralelo, é como se Jesus fosse aquele irmão mais velho que está sempre disposto a nos socorrer. Então, a gente age no campo da confiança sabendo que por trás a gente tem o amparo dele, desse irmão mais velho que no primeiro grito está ali do nosso lado, nos amparando, nos dando força, fazendo o que for necessário para que a gente passe por aquela situação e fique bem. E por fim, o Emmanuel nos tranquiliza lembrando da justiça divina. Que lá no fundo, tudo isso que a gente vai passando, tá indo lá para o livro de contas, da contabilidade, e a justiça divina nunca falha. Ela sabe exatamente como agir, ela sabe exatamente quem fez o quê, onde e quando. E chega a ser irônico, e o que Emmanuel nos lembra é que é desnecessário a gente se entregar a esses sofrimentos, as preocupações e inquietações mundanas, porque a justiça divina, ela opera além dessas perturbações que nós temos enquanto encarnados. Então, todas aquelas dívidas que temos, os nossos credores, os nossos devedores, estão na conta de Cristo, estão na justiça divina. E vai ter um momento do equilíbrio de tudo isso, que só Jesus, que só Deus sabem como isso vai se operar e quando vai se operar. Não adianta que a gente, na nossa experiência terrena, tente dizer como que isso vai funcionar. A gente precisa lembrar de voltar para o campo da confiança, que o Emmanuel nos lembrou. E além disso, lembrar sempre que Jesus é o nosso credor, nosso maior credor, e Ele está sempre ao nosso lado. Basta que confiemos em Jesus, que a gente pode colocar na conta dele, mas que também é necessário que a gente assuma a nossa parcela. Que a gente também lembre que nós temos algumas grandes dívidas com Jesus e estamos resgatando. Tudo baseado na justiça divina. Que a gente possa lembrar sempre do amor, do amparo e das providências de Jesus nas nossas vidas. Que a gente possa seguir no seu caminho, hoje e sempre. Que assim seja.